Boa noite a todos, queridos. Vocês estão no Step One, na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Eu sou o pastor Lucas e dou as boas-vindas a todos vocês. Você que está vindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal do YouTube da Ouce, ouce.br, é só se inscrever e assim ficará por dentro de todas as atividades da igreja, os cultos, as ministrações, inclusive a playlist do Step One. São orientações, as doutrinas do nosso ministério, da nossa igreja, para o seu conhecimento. Você que está vindo pela primeira vez, que se identificou com algumas palavras ministradas pelo nosso querido pastor Cris Duran, você está no Step One, onde todas as suas dúvidas serão esclarecidas e temas específicos serão aplicados a fim de propagar o maior conhecimento para a sua vida espiritual. Você também que não é inscrito no canal do YouTube do pastor Cris Duran, inscreva-se já, Cris Duran Oficial com 2F. O pastor Cris Duran é o pastor presidente desse ministério, dessa igreja. Um chamado especial para a carreira dele, para o ministério dele. O Senhor direcionou a igreja online. A Online World Church foi criada com os moldes da igreja primitiva, para que a palavra de Deus seja levada até a sua casa e que você possa ter o entendimento de fazer do seu lar, da sua casa, um lugar de adoração a Deus. É extraordinário. Vidas têm sido transformadas através dos cultos online. Relatos, testemunhos têm sido impactantes. Vários países do mundo têm recebido essa mensagem. Hoje nós temos membros em diferentes lugares, na Argentina, no Paraguai, no Chile, também nos Estados Unidos da América, em Portugal, na França, Japão, Arábia Saudita, Doha, no Catar. E assim a mensagem tem se espalhado por todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É obviamente que nós hoje somos limitados a estar em vários lugares ao mesmo tempo e com várias pessoas diferentes espalhadas por todo o mundo. Isso demanda uma ação muito grande e demanda também questões financeiras. Mas o Senhor tem dado estratégia e nós não podemos limitar Deus. Então, a igreja online surgiu em 2018 com o objetivo de propagar a mensagem de Deus, dando continuidade àquilo que Paulo iniciou. As cartas que eram enviadas às igrejas de Filadélfia, de Coríntio, Éfeso, Roma. Então, nós entendemos essa propagação do evangelho usando a internet como meio de comunicação para espalhar as boas novas, usando a internet com maturidade e sabedoria para propagar o reino de Deus. E se criou uma igreja totalmente online, onde há comunhão, há liberdade do Espírito, onde 2 ou 3 estiver reunidos, em nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. Você pode transformar a sua casa um lugar de adoração a Deus, um lugar onde a presença de Deus habita, assim como a igreja primitiva, assim como a casa de Áquila e Priscila, que a igreja era em sua casa, assim como Anfia e Ágapo, que a igreja também era dentro da sua casa, os apóstolos que se reuniam em casa. Então, a mensagem chega por intermédio de uma autoridade espiritual, um pastor, trazendo a importância dos estudos bíblicos para que você e sua casa sejam alimentados. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se já. Cris Duran Oficial com 2F. Através desse canal particular pessoal do pastor Cris Duran, você receberá todas as notificações. É só apertar o sininho, recebe as notificações e participe dos cultos que acontecem todas as terças-feiras, todos os sábados, às 21 horas. Pastor, mas eu trabalho, eu moro em outra nação, fuso horário é diferente. Não se preocupe, fica gravado, você pode assistir no outro dia. E uma vez que você se identificar com esse ministério, tem um site que você pode fazer seu cadastro e se tornar membro. www.crisduran.com.br/OWC ou se você encontra uma janela e se inscreve, faça a sua inscrição.
Alguém do nosso time de liderança entrará em contato consigo. Sendo assim, você é inserido dentro desse corpo e começará a participar dos ministérios envolvidos da igreja. Se você é jovem, entre 18 a 30 anos de idade, pode participar da OCIUF. O que é a OCIUF? A OCI para os jovens, com o nosso querido David Mateucci, que é líder dos jovens. Se você é adolescente, você pode participar do encontro com os adolescentes através do Meet, todos os sábados com a nossa querida pastora Fátima, líder dos jovens, dos adolescentes, do pré-adolescente, a trazer orientações, ensinos da palavra de Deus para os nossos adolescentes. Mas se seu filho é um bebê, é uma criança de 5 até 10 aninhos de idade, pode participar da OC Kids, que acontece todos os domingos no canal do YouTube do pastor Cris Duran, todos os domingos às 15 horas, com a Esther Duran, a filha do pastor Cris Duran, a ministrar para os pequenininhos. Ali vai encontrar personagens, o Pedrinho, também vai ter o tio Salomão, a ovelha Bé, para falar da palavra de Deus para as crianças. Mas também, se você é um casal e tem sua esposa, o seu esposo estão enfrentando dificuldades na educação dos filhos, enfrentando dificuldade financeira, dificuldade no casamento, ao entendimento, se o seu casamento entrou numa rotina e você está, de uma certa forma, desanimado, desanimada e não está conseguindo fluir no relacionamento afetivo entre marido e mulher, então tem um recado especial para você. Nós temos a OC Casais. Todos os domingos, na OC Casais, nós falamos especificamente para os casados, orientações de como educar os filhos, problemas financeiros, problemas que precisam ser resolvidos dentro do casamento. Nós temos uma palavra específica com um time de líderes para cuidar apenas dos casados. E fora isso, temos outros ministérios dentro da igreja, escola de vinhateiros para preparar líderes, uma igreja totalmente preparada. Uma vez no ano, nós temos um encontro com todos os membros de várias partes do mundo, se reúne para a nossa Festa dos Tabernáculos. E nessa Festa dos Tabernáculos é a oportunidade de conhecermos um ao outro. Por quê? Porque ao longo do ano se desenvolve amizade, afinidade, honra, carinho, consideração através dos discipulados. Os discipulados acontecem uma vez por semana, onde um líder, uma líder, estará entrando em contato com uma pessoa interessada que fez o seu cadastro para poder ser orientado, discipulada nos caminhos do Senhor. Através do discipulado, vidas têm sido transformadas, porque individual. Isso é impactante, ver pessoas de outras partes do mundo, mesmo que à distância, sendo discipuladas, sendo cuidadas para ser preparadas para o reino dos céus, para ser preparada para a eternidade. E uma vez no ano, nós matamos a nossa saudade, um encontro especial na Festa dos Tabernáculos, que acontece todos os anos, onde todos os líderes, membros se encontram, e é tremendo o agir de Deus através dessa igreja. 2 anos antes da pandemia, o Senhor tinha já nos dado a direção do que aconteceria em 2020, por exemplo. A pandemia, uma catástrofe que se alastrou por todo o planeta e pessoas, as igrejas procuraram métodos e modo para poder se reinventar. Muitos recorreram ao online, porque não tinham como dar sequência aos trabalhos evangelísticos, aos trabalhos do estudo da palavra, propagar o evangelho. As igrejas, a maioria delas fecharam, outras foram limitadas o acesso do público por causa da pandemia. Mas o Senhor já sabia o que iria acontecer dentro da sua presença e por isso, em 2018, direcionou o pastor Cris Duran uma direção espiritual totalmente baseada na direção do Espírito Santo para abrir uma igreja online. Hoje, já faz 6 anos que nós estamos, vai fazer 6 anos que nós estamos com essa igreja e vidas têm sido transformadas. E eu digo já, você que não é inscrito, participe todas as terças e todos os sábados, às 21 horas, no canal do YouTube do pastor Cris Duran Oficial com 2F. Inscreva-se já, participe dos cultos. E você que queira saber um pouco mais sobre o nosso ministério, sobre a OC, escreva também no canal do YouTube, oc.br, oc.br, e assim ficará por dentro dos cultos do Step One, que acontece
todas as sextas-feiras às 21 horas. Estarei ministrando para vocês e é importante ter o entendimento da doutrina ministerial, daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós ensinamos. Então tem uma playlist no canal do YouTube da OUCE sobre o Step One, sobre todos os cultos que eu já ministrei para abençoar a sua vida. Amém, meus amados? Hoje nós iremos falar de um tema muito importante. Vamos falar sobre gula. O que você entende sobre esse assunto? O que você entende sobre o cuidado do corpo? O cuidado do corpo. Você sabia que o seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? Muito pouco é falado sobre esse assunto nas igrejas. Muito pouco é mencionado e muito pouco é ensinado. Muitas pessoas passam por grandes problemas na área da saúde, principalmente a obesidade, porque não são orientadas o cuidado com o corpo que é santuário do Espírito Santo de Deus. Então esse é o tema especial de hoje à noite do Step One. Não saia daí, nós vamos estar orando e vamos receber da parte do Eterno, usando os meus lábios para abençoar a sua vida e te trazer maior entendimento sobre esse assunto. Amém? Vamos juntos e que o Senhor possa nos abençoar abrindo o nosso entendimento. Pai amado celestial, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela sua palavra que o Senhor irá ministrar através dos meus lábios para abençoar essa congregação. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo opera em nossas vidas de uma forma grandiosa. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido Ebenezer em nossas vidas. Que essa mensagem possa chegar em vários lares e até mesmo, Senhor, mudar a atitude e comportamento daqueles que sofrem por causa da gula e que possam entender o que de fato é um cuidado com o seu próprio corpo, um cuidado com o templo do Espírito Santo, aonde o Senhor gosta de habitar. Em nome de Jesus, abra o entendimento desse povo, abra o entendimento da sua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. E o povo diz, amém. Glória a Deus, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos na Online World Church. Gula. Gula é comer além do necessário para que você possa se alimentar ou estar satisfeito. Você não precisa comer além do necessário. Basta comer corretamente. Comer corretamente é importante, uma reeducação alimentar. Você sabia disso? Muitas pessoas não sabem comer adequadamente porque não foram ensinados. Uma questão de ignorância. Mas do momento que você passa a ter o conhecimento, se prevalecer na ignorância é por escolha própria, mas tem consequências. Os erros, as falhas, tudo tem uma consequência. Os acertos têm consequência. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Entretanto, a gula é comer além do necessário para se alimentar. Para alguns, o prazer de comer passou a ser fim em si mesmo, um fim em si mesmo. Este é um erro. Ou seja, o prazer de comer passou a ser muito importante para algumas pessoas. Quando estão ansiosas, querem descontar na comida. Quando estão preocupadas, recorrem à comida. Quando estão com fome, também recorrem à comida. É normal, é natural. Mas algumas pessoas exageram, não cuidam do templo, não cuidam do seu próprio corpo, não cuidam da saúde. A gula torna-se uma obsessão para algumas pessoas. Você sabia que o prazer de comer desenfreado, o prazer de comer, acabou se tornando para algumas pessoas uma obsessão? Basta estar ansiosa ou ocioso, basta estar preocupado, desconta na alimentação. É um grande engano, um grande erro, porque isso se torna até mesmo um estímulo causado pela ansiedade e pela frustração e pela preocupação. Então, devemos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com o nosso estado emocional, para que não desencadeie outros males em nossas vidas. A gula
pode ser definida como glutonaria, vício de comer ou beber em excesso e um desejo insaciável, quase sempre ligado a comidas e bebidas. Tome muito cuidado com a glutonaria, porque às vezes pessoas, por ser magras, não se dão conta o quanto se alimenta errado e o quanto está pecando na glutonaria. Existe um pecado e esse pecado chama gula. E se nós não tomamos cuidado e não tomamos ciência deste assunto, você pode estar correto em várias áreas da sua vida, mas pode deixar uma legalidade inconsciente, porque nunca foi ensinado. Mas para essa igreja, hoje, nós estamos ensinando a respeito desse tema tão importante para as nossas vidas, que fala a respeito de alimentação, cuidado do templo, cuidado do próprio corpo. Cientificamente falando, a gula é conhecida como transtorno alimentar compulsivo, que pode, em alguns casos, estar associada à obesidade. As pessoas que sofrem com gula têm dificuldade de se alimentar adequadamente. Muitas vezes, a fome é o menos importante para o glutão. O que ele deseja é acalmar um apetite voraz, que não tem fim. É acalmar aquele apetite voraz que não tem fim. Normalmente está relacionado a uma forma de aliviar sentimentos negativos como a raiva ou frustrações. Bom, isso é um perigo. É um grande perigo, porque não é porque você está passando por dificuldades emocionais que você tem que chutar o balde. Não é porque você teve uma decepção, uma frustração, que você vai largar tudo. Em muitos casos, isso está relacionado a relacionamentos afetivos. Por exemplo, o término de um namoro ou de um noivado. Muitas pessoas recorrem a um desequilíbrio, se apegam ao que vier pela frente. E o processo depressivo começa aí. Em buscar dentro da ansiedade, dentro das frustrações, em satisfazer um lado na sua vida para suprir. Por exemplo, uma pessoa que é viciada na bebida alcoólica, uma pessoa que é alcoólatra, para esquecer dos seus problemas, elas recorrem à bebida alcoólica. É um grande erro, um maltrato consigo mesmo, um problema aumentando ao outro, ou seja, conduzindo o aumento do outro problema. Não adianta. Há certos casos em nossas vidas que nós temos que enfrentar os nossos problemas de frente e não se escondendo deles, não se acovardando e fugindo de enfrentar os problemas. Por isso, em muitos casos, é importante nós termos a consciência de transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. O porquê que você vai se maltratar, o porquê que você vai deixar se levar por um sentimento negativo ao ponto de prejudicar a si mesmo, enquanto a outra pessoa, enquanto a situação, ela continua a andar, continua a caminhar, tudo está bem do outro lado, mas você é o maior prejudicado quando tem essas atitudes. É comum as pessoas associarem o alimento como uma forma de aliviar e compensar o sofrimento. É muito comum isso, é muito comum. Mas você que está assistindo esse vídeo hoje está sendo orientado que isso é errado, que isso vai lhe prejudicar. A gula também é relacionada como ansiedade, dando uma sensação falsa de alívio. Não devemos deixar os nossos desejos nos dominar, porém devemos ter controle sobre nossos desejos. Se você quer um exemplo disso, anote aí, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 20, Provérbios, capítulo 23, versículo 2, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 7, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 9, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Repetindo,
Não devemos deixar os nossos desejos nos dominar, porém devemos ter controle sobre os nossos desejos. Isso, em Gálatas capítulo 5, fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito mencionado em Gálatas é o domínio próprio. Nós temos que ser forte em domínio próprio para que não deixemos cair na tentação do alcoolismo, da bebida, do cigarro, do tabaco, da gula. Porque males a pessoa vai atrair apenas para si só e prejudicar todo o seu redor. Por quê? Porque deixou ser vencido por pensamentos negativos. E a intenção hoje é que você possa entender, transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Agora, a capacidade de dizer não a qualquer coisa em excesso, isso reflete diretamente ao domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você tem o Espírito Santo? Todos aqueles que têm o Espírito Santo têm essa dádiva, esse presente do próprio Espírito Santo. O domínio próprio tem que estar com aqueles que têm o Espírito Santo em dizer não para o pecado, em dizer não para o erro, em dizer não para o engano, buscar ser instruído, orientado na palavra de Deus ou por um tutor espiritual que vai lhe aconselhar a fazer tudo de forma correta. É uma parte do fruto do Espírito Santo o domínio próprio. Quando nós entendemos isso, que está escrito, como eu mencionei em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós entendemos a importância de viver pela palavra de Deus. Nas Escrituras Sagradas tem tudo o que nós precisamos a respeito de uma boa alimentação, a respeito de um controle, de um domínio próprio. Se você precisa fazer cálculo, na Bíblia vai lhe ensinar a fazer cálculo. Tem matemática, tem geografia, tem história, tem redação, tem romance. Tudo está na palavra de Deus. E não é diferente para o nosso dia a dia. E muitas pessoas não têm entendimento o quanto a gula é prejudicial. Se a gula é ocasionada pela ansiedade, você e eu, sendo nós cristãos, devemos aprender a confiar em Deus. Concordam comigo? Devemos aprender a confiar em Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: somos instruídos pela palavra de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, se a palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, ou por que muitas das vezes nós guardamos para nós a ansiedade? Nós não combatemos isso. Ou porque muitas das vezes nós não procuramos ajuda, ou porque muitas das vezes refugiamos de forma errada em situações erradas. Uma pessoa com transtorno de ansiedade, seja ela uma ansiedade generalizada, uma ansiedade específica, qual é o tipo de ansiedade que a pessoa sofre, muitas das vezes a sua própria consciência é negativa. Em recorrer por causa dos pensamentos negativos, um isolamento, e um mal leva ao outro. Leva a gula, leva a depressão, leva o medo, leva o isolamento, até mesmo doenças podem surgir no corpo dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Deus não quer que carreguemos sobre nossas costas, meus irmãos, o peso dos nossos problemas e aflições. Ele não quer. Ele quer que nós lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Só que Ele vai dar um cargo para nós. O fardo que Ele nos dá é leve. Nós vamos conseguir suportar, vamos conseguir levar o nosso fardo, vamos conseguir trabalhar, vamos conseguir viver adequadamente com o fardo que o Senhor nos dá. Mas nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Deus não quer que carreguemos sobre nossas costas o peso dos nossos problemas. Jesus nos dá a garantia que nosso Pai Celestial sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. O Senhor
quer nos dar a garantia que o Pai vai suprir todas as nossas necessidades. Você pode dizer um amém? Você pode crer nisso? Transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos? Você que está sofrendo de ansiedade, não se deixa vencer pela ansiedade. Não recorra a métodos e práticas erradas. Seja fiel, entendam os princípios da palavra de Deus. Devemos entregar a Deus todas as nossas necessidades e preocupações. Isso está escrito em Filipenses 4:6. Ao invés de que nós venhamos tentar resolver os nossos problemas, nos entregando aos desejos carnais, recorremos à Bíblia. Recorremos à orientação de um pastor, de um líder de excelência, de um tutor, de uma pessoa direcionada por Deus para poder nos orientar. Ei, não é por esse caminho, é por aquele caminho. Não faça o errado, faça o certo. Lute, seja forte, não se acovarde, não se esconda. Esse aí é o ponto principal para que você possa vencer batalhas em sua vida espiritual. Que possamos viver nossas vidas como o apóstolo Paulo, onde todas as coisas ele ensina, todas as coisas foram lícitas, todas as coisas é permitido a você. Você pode comer desenfreadamente, você pode beber, você pode fumar, você é livre. Mas a pergunta é, lhe convém? Lhe convém você maltratar o santuário, o teu corpo, que é santuário do Espírito Santo de Deus, ingerindo bebidas alcoólicas, cigarros, tabaco, drogas, a prostituição, a gula, que faz também parte de um pecado? Está correto fazer dessa forma, se acovardar e não lutar? Bom, aqui tem uma receita muito importante. Você que sofre de ansiedade, preocupações, medo e tem o transtorno compulsivo da gula. A receita é, lembra-se, o teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Quando você maltrata o seu corpo, automaticamente você está expulsando para fora do santuário o Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele habita dentro de ti, ele é um morador, ele mora dentro do teu corpo. O teu corpo passa a ser uma casa, a casa favorita onde Deus gosta de habitar. Mas quando nós prostituímos, se damos em lascívia, fornicações, adultério, prostituímos com maltratos ao corpo, o Senhor não permanece, porque Ele é santo. Ele deseja que você seja santo como Ele é santo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas podem deixar-te dominar. Nem todas as coisas me convêm. A receita é viver os princípios bíblicos. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por isso que você é santuário do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Agora, há pessoas que têm a ousadia de dizer, o Espírito Santo de Deus está em mim, Deus está comigo, Deus vai me orientar. Mas essas pessoas se dão em adultério, se dão em promiscuidade, fornicações, bebidas, maltratando o corpo, ingerindo bebidas alcoólicas, fumo, tabaco, drogas, mutilações ao corpo. Há pessoas que não cuidam da aparência. Você sabia que Deus se preocupa com a sua aparência? Cada um tem sua beleza, cada idade tem sua beleza, cada um tem suas limitações, mas Deus quer lhe ver bem, com autoestima. Deus quer que você esteja satisfeito, porque Ele te criou. Ele criou com a cor da pele que Ele desejou para você.
Ele criou com os olhos que Ele desejou para você. Ele criou você com os cabelos que você tem. Não seja ingrato ou ingrata, está insatisfeito com a sua aparência. Pelo contrário, cuide da sua aparência, cuide do seu corpo, cuide do templo, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro daqueles que cuidam, daqueles que vivem em santidade, daqueles que vivem os princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus tem prazer de estar dentro dessa casa que o Senhor chama de casa favorita, que é o teu corpo. Quando você maltrata o teu corpo, o Espírito Santo de Deus, ele não tem prazer de estar dentro do seu corpo. Eu já ouvi pregações de pregadores dizendo que o Espírito Santo de Deus não é um ioiô, né? Entra e sai. E dizem muitos que o Espírito Santo está e permanece para sempre. Não é verdade, é antibíblico. O Espírito Santo não pode estar dentro de um templo cujo, assim, esse corpo, essa pessoa se deita em motéis, cujo, assim, essa pessoa se mutila, essa pessoa usa drogas, bebidas alcoólicas e também a glutonaria. Por quê? Porque você está maltratando o seu corpo. E olha só o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 19, que vai apoiar tudo aquilo que eu estou dizendo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, quanto a estes, o destino deles é a perdição. Quanto aos glutões, a glutonaria é um pecado. E está escrito em Filipenses que o destino deles é a perdição. E detalhe, algumas pessoas riem, acham graça do que é vergonhoso. Acham graça daquilo que a palavra de Deus condena. A gula é uma forma de idolatria. Isso não tem graça. Quando eu vejo às vezes uma pessoa colocando muita comida num prato e começam a rir e fazer piadas, é exatamente o que diz em Filipenses capítulo 3, 19. Quanto a estes, ou seja, o seu destino é a perdição. Preste atenção. E o seu Deus é o estômago. Aí já começa o erro. Por quê? O Deus deles, a comida, se tornou um ídolo. Precisa comer, 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 comer. E se tornou um ídolo. E detalhe, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Está escrito na palavra. Eles só pensam nas coisas terrenas, só pensam em comer, comer, comer. A gula se torna idolatria. E Deus abomina a idolatria. A gula vai trazer a obesidade, os problemas na saúde. Se começa, por exemplo, a ansiedade, se ela não é tratada, se você não transforma pensamentos negativos em pensamentos positivos, se você não trabalha a ansiedade, se você não trabalha também o medo, a depressão, tudo vai desencadear. Ansiedade, medo, depressão, gula, maltratos, perdição. Tudo está interligado. Então deves cuidar, principalmente do santuário, do templo de Deus, que é o teu corpo, onde o Espírito Santo de Deus gosta de habitar. Cada vez que você maltrata o teu corpo, você está expulsando, impedindo o agir do Espírito Santo de Deus em sua vida. Você está dizendo não para o Espírito Santo. Você está dizendo não, porque o seu corpo já tem um mestre. Você já tem um mestre, e o mestre é o estômago. E isso é idolatria. E muitos males são desencadeados por causa da gula. A obesidade, por exemplo. Há pessoas que estão com obesidade e comem de forma errada. Não procuram um profissional na área da saúde, um nutricionista, para melhor orientar. Não querem saber de nada. Ignora os ensinamentos. Quantas pessoas no Covid-19 morreram por causa da obesidade? E quando contraíram o Covid, não conseguiu combater
porque um vírus que atacou diferentes áreas da saúde de várias pessoas e propagou a desgraça, propagou a morte. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas, pelo medo da morte, emagreceram rapidamente, mas depois que passou o Covid, depois que tomaram a vacina, voltaram a engordar, voltaram a não querer mais se preocupar com a saúde. Colesterol alto, diabetes, tudo isso é desencadeado pelo erro da alimentação. Tudo isso é desencadeado por uma obsessão, né, de comer. Às vezes nem é a necessidade da comida, às vezes não é pelo fato de estar com fome, mas sim a oportunidade de comer, 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 comer. Eu ouvi uma vez falar sobre boca nervosa, né? São títulos e nome que até mesmo são dados para pessoas que têm esse compulsivo desequilíbrio, né? Que precisa estar sempre comendo, sempre se alimentando, comendo algo, às vezes nem está com fome, mas a necessidade de poder ter alguma coisa na boca. Por quê? Porque o seu estômago é o ídolo e o ídolo precisa ser alimentado pela adoração e a veneração que o idólatra possa oferecer para ele. E o ídolo, quem está por detrás de toda a estátua? Quem está por detrás de todo o ídolo? Fala para mim. Quem conduz o idólatra a se ajoelhar perante ao ídolo? Quem conduz? Quem se esconde? Quem quer receber toda a glória? Quem quer receber toda a honra? É simples. Leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus condena a idolatria. E por trás de um ídolo sempre tem um demônio. E esse demônio não deixa com que a pessoa seja liberta se a pessoa não quer ser liberta. Ele aprisiona a pessoa nesse aprisionamento, nessa prisão, onde quer maltratar. E quanto mais a pessoa tem vontade de comer, mais aparece a oportunidade. Quanto mais a pessoa tem vontade de fumar, mais aparece a oportunidade. Quanto mais a pessoa tem vontade de beber bebidas alcoólicas, mais aparece a oportunidade. Sempre vai ter uma pessoa para dar um cigarro, sempre vai ter uma pessoa para pagar um copo de bebida alcoólica, sempre vai ter uma pessoa para lhe oferecer um sanduíche, lhe oferecer uma pizza, tudo aquilo que faz mal à tua saúde, para que você maltrate o santuário, que é o corpo, que é o Espírito Santo de Deus, onde ele gosta de habitar, né? Onde o Espírito Santo gosta de habitar, para que assim você, maltratando o Espírito Santo de Deus, se recua, saia de ti e deixa a casa vazia. E a casa estando vazia, outro posseiro vai se apossar do lugar onde estava o Espírito Santo. E assim, quando essa pessoa pensar em querer ser liberta, ela já atraiu mal para dentro de ti, para o seu redor. Por isso que muitas pessoas hoje lutam para viver em cima das camas de hospitais, por causa da obesidade, doença, que mais? Transtornos compulsivos, não consegue mais se libertar, porque deixou ser vencido ou vencida, por causa do sentimento, transtornos que sofreram, traumas, mas há uma solução. Há como lhe ajudar. Se você deixar ser ajudado, você pode ser ajudada ou ajudado. Para isso, tem que querer. É uma decisão. Comer corretamente, adequadamente. Na próxima semana, são 3 séries. Eu irei falar sobre alimentos e obesidade. Na próxima semana. Vamos falar sobre o veganismo, vamos falar sobre jejum na próxima semana. Então você vai entender o que você pode ou não pode, o que você pode ingerir, né? Quais os alimentos importantes para a sua saúde, para que você não maltrate o corpo, o santuário. Você que sofre de obesidade, não perca a próxima semana. São 3 séries importantes. E no final dessas séries, nós vamos ter um bate-papo com a nutricionista Marcela. Uma nutricionista que vai trazer para nós todo o entendimento a respeito desse assunto, né? E nós vamos fazer uma live pelo Instagram da ouce.br,
E essa live vai ser transmitida para todos vocês, para lhe ensinar a importância de uma alimentação saudável, o cuidado com o templo, o cuidado com o corpo. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor e guarde essas palavras no seu coração. Cuide com o corpo, cuide com o santuário de Deus. Não maltrate o seu corpo, porque a gula, ela é um mal. A gula pode ser um transtorno alimentar compulsivo que em alguns casos pode levar doenças, à obesidade, e muitas doenças podem ser desencadeadas. Amém, meus queridos? Essa é a mensagem de hoje do Step One. E na semana que vem vamos falar sobre veganismo, vamos falar sobre alimentação correta, vamos falar sobre o cuidado do corpo para que você não entre na doença, para que você não venha ter obesidade. Amém? Pai amado celestial, que o Senhor possa conduzir essa igreja ao entendimento de assuntos importantes que poucos são falados dentro dos ministérios. A gula é pecado, Senhor, e que todos possam ter essa consciência. Em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos e te exaltamos para todos sempre. Amém. Encontro vocês sexta-feira às 21 horas no canal do YouTube da OC.br. Até lá.